De contas, a CPMI do 8 de janeiro deve ouvir na próxima quinta-feira o general Gonçalves Dias. É isso mesmo, o ex-ministro-chefe do GSI do governo Lula vai depor. Essa oitiva, gente, do ministro foi aprovada há 2 meses, mas só foi marcada apenas nesta semana, depois de uma pressão gigantesca por parte da oposição e também da sociedade brasileira. Gonçalves Dias foi apontado pelo ex-diretor da ABIN como o grande responsável por fraudar um relatório de segurança sobre os atos ocorridos no dia 8 de janeiro. Saulo Moura Cunha também afirmou que avisou o general sobre a chegada de ônibus em Brasília e os riscos aumentarem. Já o ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid, prestará um novo depoimento à Polícia Federal amanhã. Ele é investigado por suposta reunião e envolvimento com o hacker Walter Delgatti Neto. Dr. Wagner, muito simples, buscando entender mesmo, o que está faltando deixar claro com esse depoimento do G. Dias no caso do 8 de janeiro? Acredito que o mais importante é delimitar bem a responsabilidade das pessoas que contribuíram de alguma forma para aquele absurdo que aconteceu, né? Então, acho que a população e até mesmo a Câmara, ela quer entender qual foi a participação de cada pessoa, né? E isso ficou muito claro pelas investigações, de que aparentemente ele facilitou a entrada das pessoas, né? Ele se omitiu com relação ao que deveria ser feito, e eu acho que é imprescindível a oitiva dele para a gente conseguir esclarecer os fatos, até mesmo para fins de responsabilização, né? É curioso, inclusive, que já existe uma briga interna entre a Polícia Federal e a GSI para decidir quem vai cuidar da segurança da Presidência da República, né? Porque o governo Lula optou em fazer uma mesclagem para que se tivesse, né, os 2 integrantes, e isso talvez seja um passo para que a Polícia Federal passe a fazer, né, a segurança da Presidência da República. Mas a gente precisa entender que, sob ordens de quem ele atuou, se é que ele recebeu algum tipo de ordem, e quais foram as finalidades. E é por isso que a CPMI vai ser importante nesse sentido. Jotinha, o que você espera desse depoimento na próxima quinta-feira? O bicho vai pegar em Brasília quinta, hein? Para começar, eu tô muito feliz, né, Paulo? Porque... Você cobrava esse depoimento. Vai Silvinei, vai hacker, vai todo mundo, só não ir o G. Dias. E todo mundo sabe que a gente precisa esclarecer essa situação e punir os responsáveis. E é claro que alguém que foi, teoricamente, avisado 5 vezes sobre as possíveis invasões tem que estar dentro dessa discussão como um ponto central para a gente descobrir a verdade. O Deise, você concorda, Jotinha, ou não? Nossa, concordo sim. O G. Dias... o G. Dias Jotinha é seu fã, Deise. Eu tô mesmo. Nem escondo. Já de muito tempo. É mesmo? Bonitinho, obrigada. Até me perdi aqui. O G. Dias... Obrigada. O G. Dias é o único que a gente tem as imagens, né? A gente tem imagem dele ali com os vândalos passando e ele tranquilamente dando a passagem para os vândalos. Então, de todas as pessoas que deveriam ter sido ouvidas nessa CPMI, o G. Dias era o personagem principal. E eu concordo com o Mundinho. Assim, acho que tem muito que se investigar, ainda tem muito que ir atrás, mas as imagens em relação ao G. Dias, as trocas de mensagem via WhatsApp, elas são muito importantes e precisam ser esclarecidas, porque ali nas mensagens tem fica claro que o G. Dias foi avisado, mas ele segue dizendo que não e colocando a culpa nos outros, né? Então, o depoimento dele eu vejo hoje como o principal da CPMI. Diogo, como é que você vê esse depoimento? Olha, eu acho que ele tem que ouvir ele. Ele tem que participar, sem dúvida alguma. Dá a impressão, a gente pode estar enganado, mas dá a impressão que ele cometeu algum tipo de crime. Mas também, de outro lado, é preciso ver que a oposição está cometendo um engano muito grande nessa discussão. Porque o fato de, eventualmente, o G. Dias ter cometido algum crime, por mais sério que seja, não alivia o eventual crime das invasões propriamente. A gente vê em assaltos, muitas das vezes, funcionários internos da empresa assaltada tiveram participação no crime. Isso alivia o bandido? Quer dizer que o bandido, então, ele podia ter entrado já que não criaram maior dificuldade? Não. Cada um tem que saber o seu limite. Então, eu já dizia desde o começo, e quanto mais se mexer nessa CPMI, mais vai enfraquecer, na verdade, a oposição. Porque, independendo de alguns criminosos que apareçam dentro do governo, e a gente tem que descobri-los, vão aparecer muitos criminosos na invasão propriamente. E lembrando que quem insistiu para ter essa CPI foi a oposição. Exatamente. Da oposição. Foi um tiro no pé. Eles não perceberam que eles estavam justamente, Paulo, criando uma coisa contra eles. E com essa visão meio fosca de que, não, mas eles também tiveram culpa. Agora, Maninho, uma coisa que a gente torce aqui, nós que fazemos programa diário, é para que o G. Dias não fique em silêncio, né? Porque não tem coisa mais... não tem coisa mais
que uma CPI em que o cara fala mais de 360 vezes que vai permanecer calado. Pô, puta negócio chato, maninho. O pior que eu não duvido, viu? Porque o G. Dias, até agora, ele tentou ficar embaixo da... É aquela história, submergiu, né? Mergulhou no oceano para tentar não aparecer, desde que aquelas imagens surgiram e ele saiu do governo. É muito provável, portanto, que ele vamos acompanhar se ele estiver, de fato, seguindo o silêncio. Agora, também, eu acho que o Diogo foi muito feliz na leitura do cenário, porque o que essa CPI está virando é um grande palco de destruição do próprio bolsonarismo, está expondo as entranhas da própria oposição ao trazer detalhes ali do círculo íntimo do poder durante o governo Bolsonaro, com práticas deploráveis, que merecem todo o repúdio. E eu acho que a insistência da oposição em encampar essa CPI se deve à ausência de agenda da oposição. Se a oposição tivesse uma agenda para o país, tivesse um projeto de Brasil, poderia empenhar os seus esforços no Congresso na crítica ao projeto do PT e na defesa de um projeto de país. Na ausência de projeto, na ausência de visão de futuro, o que é que resta? A briga, a discussão do passado, ficar fazendo meme para a internet, levantando plaquinha e fazendo arminha. Então é muito triste porque o país todo perde com essa briga. O deputado, tem espinho maior do que o G. Dias hoje para o Lula? Eu acho, Paulinho, que... É o maior espinho, podemos dizer assim? Eu acredito que sim. O G. Dias, na verdade, está parecendo pé grande, né? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Eu acho que isso é que você não viu do Jotinha. Então, eu acho que o depoimento dele será muito importante, lógico, desde que ele se posicione e que ele fale realmente a verdade. Agora, eu concordo com o Mano aqui, que tem tanta coisa importante para se discutir no país. Eu acho sim que o 8 de janeiro precisa ser investigado, mas não pode ser, né, o palco principal do Congresso Nacional. Né? Eu acho que tem coisas mais importantes para que o Congresso se debruce. Por exemplo, a questão da reforma, né, da reforma tributária, que está literalmente horrorosa. Mas eu não acho que isso deve, né, botar panos quentes, não. Tem que investigar. Mas não pode ser o principal palco do Congresso Nacional. Mas o que dá Ibope e o que tá no hype... Tem um hype em Brasília, não tem não, Jotinha? Você que entende de estilo. Tem um hype. Tem um hype em Brasília. Tem um negócio que dá, Ibope, sabe como é que é, né? Facilita selfies, ajuda os Instagramers, né? Pois é. Doutor, o senhor me pediu? Tô te chamando de senhor, mas, acho que você é mais novo que eu. Tô acabado com os meus 30. Mas vamos lá. Eu queria, na verdade, complementar a fala do Mano, que eu concordo integralmente, e também esclarecer as pessoas que têm um conceito equivocado de oposição, né? Eles acham que oposição é simplesmente estar contra, do lado contrário a quem está na atuação e na situação. E, na verdade, a ideia da oposição é garantir que aquele que perdeu as eleições tenha voz no governo, que essas pautas sejam discutidas. E como o Mano colocou, a gente não tem um projeto hoje de governo para se opor, por exemplo, a pautas do governo Lula, né? Em especial por conta das emendas que a gente tem discutido aí, essa compra, essa cooptação pelo governo, né, para essas pautas importantes. Mas a gente precisa ter do outro lado, até mesmo porque o Congresso, ele não é um Congresso de base do governo, ele é um Congresso formado por outras bases, inclusive. A gente precisa ter propostas mais efetivas no sentido de garantir o direito da população, e a gente não tem tido isso, né? O Congresso está perdendo a oportunidade de discutir pautas importantes, de discutir de forma mais ampla uma reforma política, né? Inclusive, agora a gente vai ter uma proposta de reforma política e a filha do Eduardo Cunha vai presidir uma comissão. E aí você vai ter uma proposta de reforma ao Código Eleitoral para se unificar, que tem pontos extremamente prejudiciais para a transparência, né? Vão mudar a forma de prestação de contas, vai sair do judiciário, vai virar administrativo, e esse tipo de coisa não está sendo discutido. Esse tipo de coisa não está sendo criticado, não está sendo colocado, por exemplo, sob discussões de audiências públicas. Então a oposição também precisa retomar esse papel, né, de atuação,
para que a gente tenha propostas mais efetivas, mais direcionadas para os interesses da população. Agora, Deise, esse depoimento eu estou muito curioso para vê-lo na próxima quinta-feira, porque o Gonçalves Dias é um cara muito próximo do Lula. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o Múcio, ministro da Defesa, inclusive, dizendo que para o Lula era muito difícil qualquer tipo de fala em relação ao Gonçalves Dias por conta da proximidade que os dois têm. Você vê com alguma expectativa esse depoimento de quinta-feira? Pode ser que ele não fique mesmo em silêncio? Porque eu tô divergindo aqui do Mano, viu? Eu acho que o homem vai falar, Maninho. Você acha? Acho que sim. Tomara, né? Acho que vai ficar mais falar. animado se ele falar. Acho que vai falar. Olha, eu não sei, acho que eu estou mais concordando com o Mano, porque ele tem uma blindagem ali do governo federal em cima do G. Dias, né? Ele já fugiu tantas vezes, eu acho que essa fuga dele, essa tentativa desenfreada de não falar na CPMI é um indicativo do medo dele. Então eu acho muito difícil ele falar para se complicar mais ainda. Eu acho que ele fica em silêncio, sim. Agora, se ele ficar em silêncio, é aquela coisa, né? Meus amigos, desliguem esta porcaria, porque ninguém mais vai aguentar ouvir que ele vai permanecer encalado mais de 300 vezes. Que mais do depoimento que a gente pode esperar, Diogão? Mais alguma coisa aí? Eu estou um pouco mais com o Mano nesse caso. Eu estou achando que é mais possível que ele fique em silêncio, que ele fale algumas coisas, mas que sejam coisas não diretamente dele. Próprio aquelas nome, que não pelo tem menos. de importante, ele vai falar. Mas aquelas que digam respeito a ele vai E é natural, né, que o governo tenha todo o interesse em fazer a blindagem. E vai ter uma articulação do principal pessoa que ligava a segurança e que está comprovado pelas imagens, né, que foram demonstradas, está comprovado aí, se não a participação direta dele, mas a omissão no mínimo. Eu particularmente discordo da forma como principalmente a oposição levou toda a atenção focando na CPMI, mas também discordo que não é possível que o governo tenha um fortíssimo desgaste a depender do desenrolar e principalmente a participação de pessoas que são dentro do governo. Porque, veja bem, o governo Lula, ao longo de todas as eleições, foi formado por um discurso de que era o amor contra o ódio, como era importante proteger as instituições e a democracia. Um dia após as invasões, subiu a rampa juntamente com todos os governadores de mão dada. Então, se o desenrolar da CPMI mostra que também há pessoas dentro do governo que influenciaram nas invasões, cai por terra a principal narrativa do governo Lula. Mas aí o governo vai rapidamente dizer que o G. Dias foi demitido e que aquilo foi uma página do passado, que os infiltrados foram isolados. O governo vai se reconstruir rapidamente com uma narrativa assim, tentando jogar o G. Dias embaixo da ponte, como se diz, né? Então, já foi rifado, né? Foi rifado. Já foi. Não é que vai ser, o processo já foi realizado, né? Já foi, e nesse aspecto positivo para o governo, que é uma pessoa só. Então, uma pessoa só é relativamente fácil. Mas não era rifar, uma né? pessoa, né? Não. De dizer que era Está uma pessoa só. Não, está aparecendo na o cara do história. GSI, né, gente? Que foi até reestruturado, né? Então o governo, é fácil para o governo tratar isso como uma página passada, vai dizer que foi uma semana de governo, foi uma escolha errada, que tinha infiltrados no influência bolsonarista. Esse é o discurso do governo. Uma escolha errada que participou lá no passado, né? Governo Lula, do governo Dilma, do governo... Eu concordo com a narrativa do governo, estou dizendo que essa é a narrativa. Então, mas a narrativa cola? Acho que cola, eles largam uma pauta positiva ali, todo mundo compra e aí Vocês acham que cola? Eu acho que se a inflação continuar baixa e a economia caminhando, qualquer coisa cola. E assim, se for para derrubar alguém com 8 de janeiro, não é o governo.